Quarta-feira, 13 de janeiro de 2016. Seja bem-vindo. A gente está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. Passagem de ônibus mais cara a partir de sexta-feira em Passo Fundo. Empresa Manitowoc suspende atividades em Passo Fundo e demite 90 funcionários. O Carnaval de Rua de Passo Fundo agora está oficialmente cancelado. Nós vamos falar ainda sobre os cuidados para evitar as viroses de verão. Quem vai nos passar orientações é a médica Janaína Pilau. O serviço de odontologia de urgência oferecido de graça aqui pela UPF. Qualificação para atuar no setor do agronegócio e financeiro. O curso de MBA em agrofinanças aqui da UPF está com inscrições abertas e você vai conhecer um pouco mais sobre o curso em uma série de entrevistas sobre as especializações que nós começamos hoje. Também obras do premiado fotógrafo mineiro Sebastião Salgado podem ser vistas aqui na UPF. E ainda poda ornamental. Nós convidamos 2 jardineiros da universidade para conhecerem uma das praças mais famosas do Brasil, a de Vitor Greff. Então, continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. A partir de sexta-feira, a passagem do transporte coletivo de Passo Fundo passa a valer R$ 3,00. O reajuste de 5,27% foi anunciado ontem e atende parcialmente o pedido feito pelas 3 empresas concessionárias do transporte urbano. As empresas alegam aumento no custo da operação, principalmente por causa do combustível. O reajuste da tarifa, que passa dos atuais R$ 2,85 para R$ 3,00, ficou abaixo do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O Carnaval de Rua de Passo Fundo está oficialmente cancelado. O comunicado foi feito na manhã desta quarta-feira pelo prefeito Luciano Azevedo. Bom, a revocação do convênio com a CDL, que era responsável pela captação dos recursos, é a principal razão do cancelamento, mas também contribuem para a decisão o fato de que não há local adequado para o desfile em função das obras do Parque da Gari. 2 eventos serão realizados neste ano. O baile para a escolha da corte do Carnaval no dia 30 de janeiro e outro que será em fevereiro, sem data definida ainda, com a finalidade de mostrar os sambas enredo das escolas. O lucro destes eventos e a captação de recursos privados serão utilizados para custear o prejuízo das escolas de samba que já haviam investido nos preparativos para o desfile. Bom, ficar com dor de dente não é nada fácil, né? Ainda mais se nesse período de férias, se for agora durante uma viagem. Bom, uma opção de atendimento de urgência e de graça é o ambulatório de odontologia da UPF, que fica no Hospital São Vicente de Paulo. O trabalho já se tornou conhecido na cidade e é oferecido pelos alunos do curso de odontologia da UPF com o auxílio dos professores e do Hospital São Vicente de Paulo. O ambulatório é responsável pelo pronto atendimento, ou seja, os casos de urgência que envolvem dor e agora também os pacientes internados no hospital. O primeiro, que é o mais antigo, que tem mais de 30 anos, é o serviço de pronto atendimento do ponto de vista da urgência, ou seja, os casos de dor, onde os nossos alunos, sob supervisão dos professores, fazem os atendimentos dos pacientes com dor, onde é feito os procedimentos necessários e as medicações também necessárias. E o segundo tipo de atendimento que nós prestamos, que está sendo implementado, é o serviço de odontologia hospitalar, onde nós estamos atendendo, num primeiro momento, os pacientes oncológicos. Para ser atendido, basta trazer a carteira do SUS e fazer um cadastro. O serviço é totalmente de graça e o paciente é atendido no mesmo dia em que faz a solicitação.
E nesse mês de janeiro tem horário diferenciado no atendimento. Os trabalhos acontecem somente na parte da tarde, da 1h30 até as 4h30 até o dia 20 desse mês. Depois o serviço entra em recesso e as atividades retornam ao normal no dia 22 de fevereiro, nos turnos da manhã e da tarde. Bom, e estão abertas as inscrições para o doutorado em odontologia aqui da UPF. Os interessados podem se inscrever até 21 de março pelo site upf.br/pós. O processo seletivo inclui prova escrita e entrevista. Outras informações pelo telefone 3316 8395. Bom, algumas infecções surgem com mais frequência no verão. O aumento das temperaturas faz com que cresça a exposição a algumas doenças, problemas relacionados ao consumo de alimentos mal conservados. Falta de cuidados, muitas vezes, às vezes a fragilidade do nosso organismo acabam sendo os responsáveis por esta infecção. Quem está conosco aqui no estúdio e vai nos dar algumas orientações é a médica Janaína Pilar. Doutora, seja bem-vinda à UPF TV. Nós estamos falando de quais infecções que acometem as pessoas com mais facilidade nessa época do ano? Nessa época do ano é muito comum as infecções intestinais, né? Elas podem ser virais, geralmente causado pelo rotavírus, aí é muito mais frequente em crianças, né? E aí o adulto se contamina da criança. E as infecções causadas pela má conservação dos alimentos, que daí é mais, provavelmente, geralmente ela é bacteriana. E aí são as toxinas das bactérias que fermentaram naquele alimento mal conservado é que vão nos causar os problemas habituais dessa época. Agora, uma infecção causada por uma virose ou por uma bactéria, a gente acaba chamando tudo isso de virose. É isso aí. E essa não é a expressão correta, né? A virose, qual é o conceito que se pode dar da virose, doutora Janaína? Assim, o que muda basicamente é o agente causador, né? Então a virose ela é causada por um vírus. O vírus tem uma infecção geralmente autolimitada, em torno de 6, 7 dias, e o ciclo do vírus termina e a doença cessa. A bactéria ela pode ser ou não autolimitada, depende também daí do organismo da pessoa, da imunidade dessa pessoa, e são causadas por bactérias. Então o que muda, na verdade, é o agente causador da infecção. Ambas têm sintomas muito parecidos, como vômito, diarreia. Geralmente elas começam com vômito, diarreia, febre alta. E aí vem aquela briga das mães com os pediatras, né? Eu vou lá, o doutor diz que é só hidratar e me deu remédio para febre. Isso angustia a mãe, né? Porque você fica na dúvida que pode ser alguma outra coisa. Isso, na verdade, assim, o quadro inicial ele é muito semelhante, como as duas podem ser autolimitadas. Então, não tem um exame, até tem exame de fezes para fazer, para identificar, só que até o exame ficar pronto, a pessoa já melhorou, né? Então, a gente dá esse tempo de 48, 72 horas, tem que observar mesmo, é hidratação, são sintomáticos. Se a criança não consegue, ou o adulto, né, ingerir via oral, a gente aí sim tem que fazer um soro, mas geralmente o quadro ele é autolimitado. Então, passou esses períodos de 2, 3 dias, começa a se afastar os sintomas, né? Vomita menos, tem menos diarreia e depois volta ao normal. Mas, assim, exame específico não tem mesmo. Durante esses dias de virose ou de uma infecção causada por uma bactéria, qual é a alimentação adequada para esse período? Na verdade, assim, a gente tem que lembrar que o intestino está funcionando além muito mais rápido. Por isso que a diarreia está acontecendo. Ele tem algum agente irritando e aí, então, o que precisa? Precisa principalmente a hidratação, né? Alguns casos vão precisar do soro caseiro. Tem que lembrar que tem que ser dado em pequenos volumes e em grande quantidade no tempo. Mas não tomar tudo de uma vez só. Isso aí. Por quê? Porque o estômago também está irritado. Então, se você colocar grande quantidade, você vai voltar, vai vomitar. Então, pequenas quantidades com o passar dos dias, né? Durante o dia. Cuidar, assim, fruta, alimentos lácteos que aumentam o trânsito intestinal, então são coisas que acabam estimulando ainda mais o intestino. Então, nesses dias é aquela receita de vó, né? Soro, sopinha, uma sopa com pouco sal, com a batatinha, a canjinha, bolacha, água e sal, com um chazinho. Então, são as coisas mais leves. E, realmente, nos primeiros dias, não dá o apetite mesmo. Então, tenha paciência, não adianta forçar a comida. Não, mas tem que comer. Se não comer, vai piorar.
não consegue, né? Ao ter uma criança com virose em casa, o que os pais precisam fazer para não se contaminarem? Isso. Então, assim, a virose, ela transmite, né, por secreções. Então, por isso que criança na escola pega faz o ciclo, né? Divide a colher, isso o lanche. Aí, o lanche, o copinho, o brinquedo que vai para a boca, depois vai para a boca do outro coleguinha. Então, a regra do lavar as mãos, que vale muito, a gente bateu muito nessa tecla durante a gripe, né? Ela vale, na verdade, para todas as outras infecções. Então, lavar muito bem as mãos. A criança está com todos os utensílios que a criança utilizar devem ser sempre lavados. Os pais, após brincar, manipular a criança, lavar muito bem as mãos para não se contaminar também. Se for uma virose, ou perdão, se for uma infecção causada por uma bactéria que não é virose, aí sim não haverá contaminação. Isso, é mais difícil a contaminação, a não ser que o alimento tenha sido ingerido por mais pessoas da família. Aí o cuidado é saber a origem dos alimentos que está se consumindo, certo, doutora? Isso. Na verdade, assim, essa época, o que acontece? Os alimentos acima de 37 graus, a conservação deles é muito ruim em ar ambiente. Então, tem que ter alguns cuidados básicos. O cozimento deles, eles têm que sempre ser bem cozidos, né? Os especialistas orientam em cima de 74 graus de temperatura para ser o ponto adequado para, digamos, manter esse alimento saudável. Guardar na geladeira, mas a geladeira tem que estar adequada, né? Então a geladeira tem que estar entre 4 e 10 graus de temperatura. Não adianta estar com aquela geladeira abarrotada de coisa onde não circula o ar lá dentro. Então você às vezes encosta um alimento no outro, no meio, ele acaba ficando quente e contamina. Não deixar os alimentos fora da geladeira. Então alimentos mais de 2, 3 horas fora da geladeira, descarta. E o que acontece muito nessa época do ano também são as comidas na beira da praia, né? Então tem que cuidar muito a higiene do vendedor ambulante. Bom, doutora, muito obrigada. O nosso tempo já estourou aqui. Muito obrigada e bom trabalho para você. Obrigada. Obrigada. Bom, depois do intervalo, nós vamos falar sobre qualificação para quem quer atuar no setor do agronegócio e financeiro. Aliás, setor esse que vem salvando a economia. E também, depois do intervalo, nós vamos falar sobre poda ornamental. Nós convidamos 2 jardineiros da UPF para conhecerem uma das praças mais famosas do Brasil. A gente já volta.